nasceu, na verdade, assim, de uma, de um carinho que eu tenho por ensinar. Então, quem já foi meu aluno e me conhece sabe como eu gosto de ensinar. Então, já fui professora da graduação, da pós-graduação. Depois, quando eu tive filho, eu acabei me afastando um pouquinho e acabei voltando, mas de uma outra forma, com um pouco mais de autonomia e liberdade, sabendo que eu queria entregar também um atendimento de excelência em relação ao ensino. Então, assim, eu sei o que é você se formar e você não saber para onde ir, você não ter alguém para te orientar. Então, assim, eu comecei sem consultório, atendendo em vários locais, atendi no interior muitos anos, atendi na Cidade Nova, atendi na clínica de outra pessoa, até começar o meu consultório com 30 metros quadrados. Bem pequenininho, só eu e uma secretária. E assim, acaba que a gente foi, mas assim, isso nos gera muito desconforto, muita ansiedade, muito desgaste e muitos erros. Então, quando eu comecei, eu não tive ninguém que pudesse me ajudar, me auxiliar. Então, a mentoria ela surgiu dessa minha vontade de ser essa pessoa que pudesse auxiliar outros colegas a desenvolver a sua carreira, como eu acabei fazendo meio que por conta própria. Porque a gente sabe que a faculdade vai nos ensinar muito da técnica, mas ela não vai nos ensinar todos esses aspectos que a gente precisa para ter uma carreira de sucesso. Então, assim, como eu já falei, né, para quem não me conhece, mas assim, eu sou a única médica da minha família, eu não sou nem nascida em Belém, na verdade. Eu já morei em várias cidades, meu pai era gerente de banco, assim, então eu acabei nascendo no Amapá. Quando eu vim para Belém, eu vim já para fazer faculdade no final do convênio. E aí eu passei na UEPA e ali construí minha carreira, mas assim, sempre fui muito estudiosa, muito CDF, mas assim, péssima de network. Então, depois eu acabei fazendo residência no Rio, quando eu voltei, não conhecia ninguém da minha área, poucas pessoas da época que eu era aluna, mas assim, eu tive que começar realmente do zero. Eu não tinha nem parente, amigo para me indicar paciente. Então, assim, acaba que isso traz muito desgaste, muita insegurança. Então, eu me lembro que quando eu casei, a gente demorou 5 anos para ter filho, porque eu não me sentia segura, por exemplo, para ter filho. Porque eu achava que eu não ia conseguir sustentar o consultório. E assim, e depois você, com clareza, fazendo boas escolhas, você vai ver que as coisas funcionam, mas para isso você tem que ter organização, você tem que ter alguém do lado que te ajude a fazer, tomar boas decisões, né? Então, assim, e tudo isso eu vivi só. Então, assim, com uma grande segurança. Você ter alguém do seu lado que possa te aconselhar, alguém que fale, olha, eu já passei por isso, de repente esse caminho ele é mais interessante, faz muita diferença na nossa carreira. Então, assim, hoje eu observo que aquele colega que quer crescer de forma ética, gente, sustentável e real, ele não precisa estar sozinho. Então, essa foi a principal razão de eu ter criado essa mentoria, uma coisa que eu gosto muito. Então, as minhas alunas da residência, as pessoas que já trabalharam comigo, sabem o quanto eu falo, eu não vou me meter, mas eu não consigo não me meter. Então, a gente acaba ajudando naturalmente essas pessoas, dando conselhos naturalmente, mas agora a gente tem uma estrutura organizada para, de uma forma sistemática, né, conseguir repassar tudo isso para os colegas que querem crescer de uma forma real, de alguém que começou realmente do zero. Então, aqui para vocês verem, esse foi meu primeiro consultório, ele tinha 30 metros quadrados, eu não tinha nenhuma tecnologia. Então, eu falo que era eu, meu eletrocautério e um sonho, né? Então, assim, nesse período eu trabalhei muito tempo em Paragominas, com a cidade do interior, eu trabalhei quase 9 anos lá, e muitas vezes esse consultório de Paragominas sustentava o meu consultório de Belém. Porque aqui a gente sabe que o mercado é muito competitivo, mas ao longo dos anos, nesse período eu tive uma outra clínica de 70 metros, depois a gente precisou outra sala de 70 metros, até que em 2023 a gente veio para o nosso consultório dos sonhos, que tem 200 metros, e hoje eu disponho de mais de 9 tecnologias. Então, assim, não tive realmente ajuda, eu acho ótimo quem tem, tá? Não sou nada contrária a isso, mas ainda que você tenha dinheiro para investir, se você não tiver paciente, gente, se você não tiver estrutura, se você não tiver organização, se você não tiver foco, um marketing adequado, não adianta, porque o consultório ele vive de paciente, ele não vive de estrutura, tá? Então, assim, eu cresci passo a passo, só dei os passos que eu pude alcançar, e na mentoria eu vou passar tudo isso sem segredo para os alunos que estiverem com a gente, que forem nossos mentorandos, baseado numa vivência real. Então, assim, essa mentoria vai ajudar, né, que o médico possa ter confiança para tomar decisões importantes, possa, né, cometer menos erros, ter menos sofrimento de uma forma mais estratégica, ter clareza para quem ainda se sente perdido, para quem não sabe onde começar a atender, se começa a atender
na clínica de alguém? Será que vale a pena abrir seu consultório? Será que é o momento? Será que é o momento de ampliar, de contratar mais alguém para crescer a equipe? Quando comprar um aparelho? Quando alugar? Como criar protocolos sem ter tecnologia? Então, assim, tudo isso eu já vivi, porque hoje eu tenho foton de Stalker, mas nem sempre eu tive. E nem por isso eu deixei de ter paciente. Então, assim, eu só adquiri um fotona quando eu tinha paciente. Eu não fiz o contrário. Comprar o aparelho para captar cliente. Você tem que ter o paciente para poder investir no aparelho. Então, assim, a gente vai dar um novo olhar sobre crescimento e valor e posicionamento para a sua carreira. Esse é o objetivo principal da nossa mentoria. Então, a mentoria ela é para médicos, especializandos ou residentes, especialmente da área que atua na dermatologia estética ou na estética. Existem algumas outras especialidades contíguas que a gente pode também, de acordo com a análise, também aceitar dentro da mentoria, mas também médicos dermatologistas já, né, ou concluíram a sua especialização, que desejam dar um próximo passo na carreira, ou médicos que já atuam e desejam atuar nesse ramo. Então, a mentoria é para você. É, a nossa equipe é formada por mim, pelo Diego, que é o gestor da clínica, então a gente tem um cronograma grande aí já de aulas. Eu sou, né, parte importante, vou estar em todas as aulas. A gente vai ter também alguns convidados para dar aula sobre parte técnica, também sobre a parte de planejamento financeiro, sobre contabilidade, a parte também de arquitetura, de como valorizar seu consultório. Então, assim, tá uma mentoria bem completa. Então, aqui fala um pouquinho sobre minha carreira. Eu tenho 17 anos de experiência, comecei realmente do zero. Tenho uma formação grande como professora, fiz mestrado, então o ensino é uma coisa que está no meu coração. Eu sempre falo que eu vivo do meu consultório, eu vou continuar vivendo do meu consultório. Dar aula é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e ver um aluno crescer, se desenvolver, assim, é uma coisa que me dá muita satisfação. Então, assim, só faz sentido para mim se for algo realmente bem feito e algo que realmente vai fazer diferença na vida dos alunos. Isso vale tanto para os nossos cursos de revisão quanto para a mentoria. Então, assim, a nossa mentoria não é papo de coach, é realmente vida real para quem quer arregaçar a manga e trabalhar para crescer. Por isso que, depois eu vou falar para vocês, a gente acaba fazendo uma reunião comigo, uma reunião online comigo, para a gente ver se está no momento do aluno entrar na mentoria, porque eu quero ter bons resultados. Eu falo sempre para os meus pacientes, eu trabalho com resultado, aqui não vai ser diferente. Então, como é a estrutura da nossa mentoria? É uma duração de 6 meses, são pelo menos 3 encontros ao vivo por mês, pelo Zoom. A gente dividiu mais ou menos a estrutura de 2 aulas, a proporção de 2 aulas voltado para carreira, gestão, marketing, e uma aula de parte técnica. Então, eu vou falar sobre algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, a parte de como você se posicionar diante de uma intercorrência de um profissional médico ou não médico. A gente vai ter uma aula diferente sobre protocolos para melasma, se você não tiver tecnologia. Então, algumas coisas diferentes do que ser aquela aula padrão para ajudar a se posicionar. Então, a gente vai ter uma aula de lipedema para dermatologista, algumas coisas como diferencial dessa parte técnica. Não é parte técnica básica. Para isso, a gente tem os nossos cursos de extensivo, os cursos hands-on, que é para a parte técnica pura, vamos dizer assim. Então, são coisas técnicas, mas que podem trazer um diferencial para a nossa carreira de acordo com o que o mercado está exigindo da gente hoje. E a outra parte, toda essa parte de gestão, marketing e contabilidade. Além disso, as aulas vão ficar gravadas para que o aluno, caso não possa participar ao vivo para tirar dúvida, ele possa depois assistir. A gente vai ter um grupo exclusivo do WhatsApp para vocês tirarem dúvida e vão ter acesso direto a mim através desse grupo e também ao Diego nessa parte da gestão também, tá? Então, a data limite para entrada na turma de mentoria desse ano, a gente aceita aluno mês a mês, mas a data limite vai ser 30 de maio, tá? Então, aqui são alguns temas que a gente vai falar. A gente vai falar também sobre a parte de vigilância sanitária, como montar um consultório, como fazer um cronograma de publicação, aquilo que o paciente tem mais desejo, que gera conversão, precificação de procedimento, consulta, enfim, aquilo que a gente precisa saber para ter um consultório e rodar esse consultório. Então, as inscrições, no final eu vou deixar um QR Code, então quem quiser pode bater foto desse QR Code, né, apontar a câmera do celular, que vai direto para mais informações sobre a mentoria. A Karen é a pessoa responsável por conversar diretamente com vocês podem tirar dúvidas com ela também. A gente faz uma pré-entrevista, não é bem uma entrevista, é uma conversa para eu conhecer o aluno em potencial,
Então, é feito comigo, né, uma conversa por vídeo, ao vivo, para eu entender um pouquinho da necessidade e ver se é o momento do aluno entrar na mentoria. Porque muitas vezes pode não ser o momento, então, assim, a gente vai conversar de uma forma muito clara, que talvez em outro momento possa ser adequado. Porque se o aluno não tiver disposição para caminhar, não vai ser bem-vindo aqui na nossa mentoria, porque eu preciso ter resultado. E o meu resultado é o sucesso do aluno. Tá? Então, assim, a gente faz essa entrevista, uma conversa rápida, dura às vezes 15 minutos para eu entender a necessidade do aluno, ver se é o momento dele entrar e para o aluno ver também se faz sentido para ele, tá? E uma informação importante é que ex-alunos do curso extensivo do ICP têm desconto exclusivo também para entrar na mentoria, tá? Então, gente, se você quiser saber um pouco mais, se você acha que faz sentido para você, de repente é o momento da sua carreira, para saber um pouco mais sobre a mentoria, falar com a Karen, você pode fotografar esse QR Code aqui, que a gente tem outros detalhes lá, como cronograma, tá bom? Ou pode acessar direto, o link dessa página aqui, tá? Então, gente, é isso. Rapidamente falei sobre a mentoria, bora para a segunda parte, que agora é a hora da ação. Que método a gente vai utilizar para a gente conseguir se diferenciar no mercado da estética tão competitivo como a gente falou, mas que está crescendo ano a ano? Então, assim,